Certo. Muito bem. Então agora, boa tarde a todos, sejam bem-vindos então ao primeiro webinar One Vet Group. Hoje, no terceiro e último dia destas mini formações intensivas de anestesiologia. Gostaria mais uma vez de vos agradecer, pedir desculpas por causa destes problemas técnicos e gostaria de dizer que, como disse nos outros dias, se não puderam ver estas formações, nós vamos enviá-las, as gravações, bem como os PDFs, cada um dos palestrantes. Gostaria também de agradecer à Elanco, ao Laboratório Elanco, que nos apoiou na realização deste evento. Gostaria de agradecer a todos os palestrantes, hoje o Dr. Pedro Olivério, do Hospital Veterinário Universitário de Coimbra, que nos vai falar de ventilação mecânica. O Pedro formou-se na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro em 1999, portanto é do século passado e por isso às vezes tem problemas a lidar com a informática. É responsável pelo serviço de ortotraumatologia, neurocirurgia e anestesiologia do Hospital Veterinário Universitário de Coimbra. Colabora também na Clínica em Cirurgia Ortopédica e Neurocirurgia no Hospital Veterinário do Baixo Voga. É orador e formador em cursos de anestesia da Universidade Autónoma de Barcelona. Frequentou a pós-graduação de Cirurgia de Pequenos Animais da Improve em 2008, onde também é formador e é formador em vários cursos de anestesia e cirurgia veterinária. É também doutorando em Ciências Veterinárias no ICBAS, na área de regeneração óssea. E, portanto, com este currículo todo, eu depois gostava que no final o Pedro me respondesse e ensinasse como é que consegue anestesiar e operar ao mesmo tempo. Muito bem, Pedro. Liga agora, por favor, o micro, a câmara e podes começar. Olá, boa tarde. Agradecer ao Paulo Pimenta o convite, o desafio que me fez para partilhar convosco não só a tela, mas também um pouco dos conhecimentos sobre a ventilação. Para terminar esta sessão de anestesiologia, vamos fazer uma revisão da ventilação e muitos poderão estar a assistir. Também queria primeiro agradecer a todos o esforço adicional. Eu sei que chegar ao fim de um dia de trabalho ainda ter paciência para ouvir alguém falar de ventilação nem sempre é fácil, e uma palavra também muito especial para aqueles que não têm os ventiladores e que poderão achar que vêm perder tempo. Eu espero que no final não tenham essa sensação, até porque vamos ter que fazer um repasso, uma revisão da fisiologia respiratória e dos parâmetros que devemos atender, que planeamos fazer ventilação. E esses parâmetros devem ser realizados também quando se faz ventilação manual. Portanto, há muita aquela crença de que se eu estiver a fazer a ventilação com o balão não preciso do conhecimento, é perfeitamente errado. Ok? Daí a questão, será só em casos complicados é que nós devemos usar o ventilador? E vou-vos explicar que não. Nós utilizamos em Coimbra a ventilação mecânica com bastante rotina. Não ventilamos todos, não. Porquê? Tudo o que é um exagero é demais. Ou seja, se um animal está com uma ventilação espontânea e ventila bem, eu não o vou ventilar, porque ele está a ventilar bem. E a ventilação que é espontânea é a melhor. Mas como é que eu vou planear fazer a ventilação? Eu tenho que escolher se vou ventilar a volume, se vou ventilar a pressão, que números é que nós vamos lá colocar, e muitas vezes há essa falsa sensação que há números mágicos que vão resolver todos os problemas e eles não existem. Portanto, há algumas casas comerciais que tentam até oferecer alguns equipamentos que têm um menu, toca e escolho, tipo quase a escolher o meu hambúrguer. Isso não existe. Nós temos que ver a ventilação de um ponto de vista individual. E no final vamos concluir que afinal vale a pena ventilar. Então, quais são os objetivos desta palestra? Será primeiro rever a fisiologia pulmonar e os pontos que têm interesse para a compreensão da ventilação por pressão positiva intermitente, compreender as implicações que a anestesia pode ter sobre a ventilação e por que razão vamos ter que recorrer a ventilar um animal que estava a respirar.
Reconhecer quando um animal entra em insuficiência respiratória. É muito importante nós, durante uma anestesia, percebermos que tudo o que nós vamos fazer ao animal pode interferir na sua ventilação e a um dado momento o animal está a ter uma má respiração e nós temos que o ajudar para não ter acidentes. E não reservar apenas a ventilação por pressão positiva intermitente nos casos complexos, porque se nós fizermos isso, não vamos ter as rotinas certas, não vamos perceber, não sabemos avaliar a ventilação e vamos fazer asneira. Ou a probabilidade de que as coisas corram mal é maior. Portanto, se quando tivermos mesmo que ventilar um animal para que ele não morra, tivermos um background maior, estamos mais à vontade com a técnica, obviamente vamos aumentar a eficácia do nosso procedimento. E melhorar e compreender algumas técnicas de ventilação. Principalmente, o que é ventilação por pressão positiva intermitente, quais são os modos ventilatórios disponíveis e saber planear e executar a ventilação. Primeiro, a ventilação é um processo que é essencial à vida. Portanto, nenhum mamífero vive se não respirar. E, por conseguinte, durante uma anestesia, é também necessário haver uma correta ventilação para que a anestesia funcione. Portanto, se nós pensarmos que a grande maioria da manutenção da anestesia, como disse o Amando e o Ivan, é feita através da anestesia volátil, significa que o anestésico é absorvido por via pulmonar e eliminado por via pulmonar. Se não houver ventilação, não há anestésica a entrar, não há anestésica a sair, portanto não vamos manter anestesia nenhuma. Isso durante um tempo em que o animal aguenta a apneia até morrer. Portanto, além dele não estar anestesiado, ficava anestesiado para sempre. Isto já começa a ser aqui um bocadinho contraditório, mas é importante reconhecer as alterações quando não estão a correr bem para evitar os acidentes. Ou seja, isso vai necessitar também uma monitorização mais apertada. Não tanto o ECG vai nos dar um pouco o ritmo cardíaco, mas sim a pressão arterial. Devemos monitorizá-la uma vez que a ventilação positiva intermitente pode ter alterações de pressão arterial e vai isso à frente. De preferência, se for de pulso ser a nossa escala polar em termos de oxigenação e obviamente a capnografia é o GPS da ventilação. Portanto, eu não consigo pensar em fazer ventilação se não tiver um capnógrafo. Não vale a pena. Em termos de fisiologia respiratória, nós sabemos que a função da ventilação dentro da respiração será a troca do CO2 que o animal produziu pelo oxigênio que o animal precisa para o seu metabolismo. Ok? E uma ventilação dentro da respiração representa o ato de colocar ar nos pulmões. Portanto, quando eu estou a falar de ventilação, eu estou a dizer o ar que meto dentro dos pulmões. Depois, a chegada de oxigênio à ponta do dedo e a saída de dióxido de carbono da ponta do dedo depende da respiração. E a respiração está dependente da perfusão. Portanto, para haver uma boa respiração, o ar que eu coloco dentro dos pulmões tem que contactar com o sangue que chega aos alvéolos e o sangue que oxigenei tem que ser transportado até ao tecido onde se vai dar a troca de oxigênio por CO2 e permite assim que, com uma respiração correta, o organismo fica oxigenado e nós retiramos o CO2. Ok? Ok. Pronto. Em termos de revisão anatómica, não quero ser muito... Sabemos que tem as fossas nasais, laringe, as grandes vias aéreas, a traqueia, árvore brônquica, pulmão direito e esquerdo. Nesta imagem, só um truquezinho para refrescar. Este losango que vem na narina, tipo o símbolo da académica, costuma ter um diâmetro semelhante ao da laringe. Portanto, podem estimar aqui o tamanho do tubo endotraqueal e tem também o ponto quando há paragem cardiorrespiratória para espetar uma agulha para estimular a respiração. A nível da laringe, a laringe vai ser o ponto mais estreito, portanto é o ponto onde pode haver maior resistência à passagem de ar,
ou no caso do animal já estar entubado, o tubo endotraqueal vai ser o maior. E no final, a traqueia vai chegar à carina, onde se divide nos 2 brônquios e vai enviar o ar para os 2 pulmões. Portanto, estes pulmões estão revestidos por uma pleura, que tem uma comunicação entre elas, e a envolver essa caixa torácica, onde estarão as costelas, a coluna, o externo, os músculos intercostais e o diafragma, mais os tecidos que envolvem a traqueia, vão isolar o pulmão. Portanto, quando o animal está a ventilar, a contração do diafragma, que nós podemos ver aqui na imagem, vai gerar uma pressão negativa, que no fundo é um diferencial de pressão. A pressão dentro do tórax vai ser inferior à atmosférica e vai favorecer a entrada de ar para os pulmões. Portanto, isto é um processo passivo. Quando nós temos que ventilar um animal, depois o ar, quando chega aos pulmões, vai se distribuir por todos os alvéolos e todos os alvéolos irão receber ar, que depois ficará em íntima comunicação com o capilar, que permite a troca do CO2 pelo oxigênio. Quando nós temos que ventilar um animal, vamos criar uma pressão dentro do tórax. E isso vai fazer, no fundo, nós estamos a insuflar o ar dentro dos pulmões, é como quando estamos a soprar para um balão, e o ar vai se difundir de forma irregular para os diferentes alvéolos. Os alvéolos que estão sujeitos a menos pressão hidrostática vão dilatar bastante, mas pode acontecer em algumas situações que essa pressão a pressão também seja mais difícil atingir lá o sangue, como acontece, por exemplo, nos cavalos que têm um pulmão grande, ou seja, os alvéolos que estão mais dorsais conseguem insuflar mais facilmente, mas a circulação sanguínea a esse ponto é mais difícil. E isso faz com que esse alvéolo recebeu ar, mas não recebeu sangue. E não houve troca. Ou noutros alvéolos que estão mais sujeitos à pressão hidrostática, o ar não entra perfeitamente e fica o alvéolo por insuflar, mas a circulação sanguínea passou. O que é que acontece nestas situações? Acontece que no exemplo de cima houve um bom o alvéolo insuflou bem, mas não houve passagem de sangue, portanto este ar não trocou. O exemplo de baixo, o sangue passou perfeitamente, mas não tinha ar para trocar, então vai passar sangue que tem mais CO2 que o normal. E do pulmão vai sair menos CO2 do que o que devia. Isto acontece quando temos pulmões de grandes dimensões, ou seja, se nós estivermos a falar em cavalos, eu viro um cavalo em decúbito dorsal para pôr na mesa e vou-lhe alterar toda a dinâmica e todas as pressões do pulmão, e estas alterações de ventilação, perfusão, vão acontecer muitíssimo. Daí ser quase obrigatório em cavalo, em anestesia de cavalo, quando se coloca o animal em decúbito dorsal, fazer ventilação por pressão positiva intermitente, porque ele em ventilação espontânea não vai conseguir ventilar bem. Mas também acontece esta situação quando nós estamos a ventilar um animal e estamos a colocar menos volume do que o que ele deveria receber. Como o volume não chega para encher todos os alvéolos, alguns desses alvéolos vão ficar fechados e a consequência que vai acontecer é que vai haver a passagem de CO2 através dos capilares em que o alvéolo não dilatou, não encheu, e que vão fazer aumentar o CO2 sanguíneo, ok? E isto é algo que acontece com alguma frequência durante a anestesia, e essa é a razão pela qual um animal, mesmo que esteja a respirar com o número de vezes normal, não significa não significa que ele esteja bem ventilado e não significa que ele esteja a respirar bem. São entidades diferentes. Portanto, estar a contar o número de vezes que um animal ventilou não é garantia que o animal esteja a respirar bem. Isso está bem compreendido na medicina humana,
de pessoas humanas e sabe que acontece com frequência e está relacionada com volumes correntes que são baixos, com pressão inferior a 30 centímetros de água, com ou sem PIP, e que pode estar associado também à lesão, a lesão do parênquima pulmonar. Portanto, nós temos que perceber que pode ocorrer atelectasia pulmonar durante uma ventilação, mas nós, se ventilarmos o animal com constantes erradas, se metermos um volume excessivo, se metermos pressão excessiva, podemos contribuir também para lesões pulmonares depois da ventilação. Portanto, o importante é percebermos que se calhar o único número mágico que gosto de falar em termos de ventilação é o 60. Isto quer dizer que um animal deve ter uma pressão parcial de CO2 sanguínea inferior a 60 milímetros de mercúrio, portanto entre 40 e 60. Deve ter uma oxigenação arterial superior a 60 milímetros de mercúrio e em termos de SpO2, de saturação da hemoglobina periférica, que é o que nós medimos na oximetria de pulso, acima de 90. Porquê é que é importante, ainda que o Pedro tenha explicado ontem, que se eu tiver a dar 100% de oxigênio a um animal, ele vai estar saturado, mas a oximetria de pulso, para mim, que sou homem e assumo essa condição, é importante porquê? Porque quando o SpO2 baixa de 90 com uma leitura correta, para mim o animal continua vermelho, que é sinónimo de estar bem oxigenado. E eu só começo a sentir alterações nas membranas mucosas de um tom mais azulado quando a saturação periférica baixa de 80%. Portanto, se eu ficar à espera da alteração de cor de mucosa para perceber que aquele animal está bem ou mal oxigenado, eu vou ter uma janela de intervenção que deixo passar. Ou seja, quando eu me aperceber que provavelmente o animal que eu estou a anestesiar está mal oxigenado, ele já está em hipóxia há bastante tempo. E, por outro lado, quando o pulsioxímetro me indica que provavelmente este animal está em hipóxia, ele está rosado. Ok? Pronto, aqui podemos ver um pouco mais dessa explicação. Portanto, quando um animal está azul, aqui nesta cor, ele já está em hipóxia há bastante tempo. Dentro do tórax não existe só pulmões, porque quando nós pensamos, eu vou fazer uma ventilação por pressão positiva intermitente, vou pôr ar dentro da caixa torácica, vou aumentar a pressão dentro da caixa torácica e isso não vai ter consequências, é errado, porque dentro da caixa torácica existe coração e mais do que coração existem grandes vasos. Esses grandes vasos, que é a cava cranial e a cava caudal, são os vasos que levam sangue para o coração. Como o coração é uma bomba, ele só vai deitar bombear o que encher. E quando nós aumentamos a pressão dentro da caixa torácica, estes grandes vasos vão diminuir o seu calibre. E essa diminuição de calibre vai ser tanto maior quanto mais hipovolémico for este animal. Portanto, se eu tiver um animal normovolémico e lhe meter uma pressão de 15 centímetros no tórax, os seus vasos vão comprimir menos se esse mesmo animal estiver desidratado, estiver hipovolémico. Daí, quando nós começamos a ventilar um animal por pressão positiva intermitente e os vasos começam a apertar, vão ter menos caudal, vai entrar menos sangue no coração, vai sair menos sangue na aorta, e isso vai fazer com que haja uma diminuição tanto do Doppler que podíamos observar na aorta, como da pressão arterial ou da onda de pulso. E há aparelhos que medem a variação, ou seja, se eu perceber que quando o ventilador insufla os pulmões, me cai a onda de pulso mais do que 10, 15%
do que as ondas de pulso em que eu não estou a ventilar o animal, significa que esse animal precisa de fluido. E nessas situações eu tenho que dar fluido. Não vou estar a... Outra coisa que eu tenho que ver depois de dar fluido é se eu estou a dar pressão a mais ou não. Porque quanto maior for a pressão que coloco no tórax, também maior vai ser a compressão que vou causar nos vasos, menor vai ser a pré-carga, portanto o coração vai encher menos e, como consequência, vou ter uma queda de pressão arterial. Portanto, duas formas de evitar a queda de pressão arterial durante a ventilação. Primeiro, ventilar apenas e só os animais normotensos. Portanto, tenho que corrigir a hipotensão, tenho que dar fluido aos animais que respondem a fluido, que são os que têm a variação do pulso mais do que 10, 15% relativamente ao repouso, e ajustar os valores da ventilação. Portanto, não ventilar com pressões excessivas. Esta conversa agora começa a entrar no o que é uma pressão excessiva, o que é um volume diminuído. Obviamente que quem vai ditar a pressão excessiva e o volume diminuído é a compliance. A compliance é a capacidade, no fundo, mede a capacidade que um pulmão tem de ter a sua propriedade elástica, de se deformar e recuperar a sua forma original. Os animais jovens têm mais elasticidade pulmonar, tendem a ter compliances maiores. Os animais mais velhos que vão perdendo elasticidade, que vão tendo fibrose, vão ter uma menor elasticidade, uma menor compliance do pulmão. E o que é que isto faz? Faz que, se repararem neste gráfico, ele é feito por um produto de duas coisas. Por um lado, nós vamos estar a meter volume dentro de um pulmão e esse volume vai gerar uma pressão. E essa pressão é tanto menor quanto maior for a compliance. E é tanto maior quanto menor for a compliance. Portanto, para cada volume que eu coloco dentro de um pulmão, é expectável que o animal gere uma pressão. E isso depois vai dar uma reta. Quando a compliance diminui, significa que eu, metendo menos volume, vou atingir maior pressão. Então essa curva cai para o lado direito. E eu tenho que estar atento a estas situações, porque às vezes perguntam, mas qual é a pressão máxima que eu vou dar? Portanto, se eu estiver a trabalhar com um animal saudável, jovem, com boa compliance, provavelmente o volume correto vai-me dar 8 ou 10 centímetros de água de pressão. Mas se esse animal tiver uma fibrose pulmonar, já teve uma pneumonia no passado, provavelmente esse mesmo volume vai gerar 10, 15 ou 20 centímetros de pressão. E em algumas situações eu vou ter que subir a pressão para entregar o volume correto a esse animal. Porque se eu ficar preso a um número mágico, dizer assim, este animal não pode receber mais do que 10 centímetros de água, ele vai receber menos volume. E se ele receber menos volume, vai ter atelectasia. E se tiver atelectasia, vai ter CO2 em excesso. E entramos numa pescada de rabo na boca. Agora, a curva da compliance não é uma reta. Eu falei de uma reta, mas ela no fundo é uma curva sigmoide. Isto, uma vez mais, vamos pensar o que é que acontece quando eu estou a encher um balão. Eu coloco o balão na boca, faço força e há uma altura que tenho que fazer muita força. E essa altura que eu tenho que fazer muita força é esta trajeto aqui, o que significa que pouco volume que entrou no balão gerou muita pressão. Até que acontece o quê? O balão abre. E quando o balão abre, começa a entrar muito volume, certo? Aqui foi o ponto em que abriu o balão. E entra muito volume até que o balão fica completamente cheio e pouco volume volta a gerar muita pressão. Portanto, estes são os pontos de inflexão que, no caso da ventilação, representam a primeira inflexão, o ponto em que os alvéolos abrem, ou seja, que na prática significa que não há colapso de pulmão, não há atelectasia, todos os alvéolos estão abertos. E o segundo ponto de inflexão é quando os alvéolos estão completamente distendidos e nós começamos a pôr pressão a mais. Portanto, a correta ventilação
deve estar compreendida entre estes dois pontos de inflexão, ok? Ou seja, nem quero distender em demasia, mas também não quero ter o pulmão pouco aberto. Daqui, do ponto inferior, entra o conceito da PEEP. PEEP é Positive and Expiratory Pressure, é pressão positiva no final da expiração. E esse valor, se for 2 centímetros de água acima deste ponto da primeira inflexão, mantém todos os alvéolos abertos no fim da ventilação. Ou seja, quando eu quiser pôr ar dentro do pulmão, vai ser mais fácil a entrada do ar do que se eu deixar colapsar o alvéolo e depois tiver que fazer pressão para eles começarem a abrir. As capacidades pulmonares são um aspecto interessante. Aqui eu quero que tenham a noção que quando nós falamos em volume corrente, para quem gosta mais de uma visão anglo-saxónica, o volume tidal, o tidal volume, que é volume corrente em português, é o ar que entra e que, obviamente, depois sai em cada ventilação. E nós e os animais movimentam muito pouco dessa capacidade. Portanto, esta curva que está aqui entre as linhas azuis é a representação do volume corrente, é o volume que nós movimentamos durante a ventilação, é o que eu coloco dentro do mal. Mas há a capacidade funcional de reserva, o CFR, não o CRF, que é o volume de ar que no final da expiração fica dentro do pulmão e que é constituído pelo volume, cá está, esta capacidade, o volume de reserva expiratório e o volume residual. O volume de reserva expiratório é aquele volume que no final de uma expiração nós ainda conseguimos expirar mais, quase como quando se está a fazer yoga. E qual é o interesse deste CFR? Este CFR é o volume de ar que fica dentro dos pulmões e que impede o colapso. Quando este volume se fica diminuído, e normalmente acontece na anestesia devido a relaxamento muscular, posicionamento do animal, pressão que possa existir dentro do abdômen que faz com que saia mais ar, animais muito jovens ou de peito profundo e que tendem a que haja colapso. E quando há estas situações, nós aqui devemos trabalhar a PEEP, que vou falar mais à frente, para impedir que este volume se perca e o pulmão feche. O volume corrente, que é esta é a pergunta de $1 milhão que toda a gente quer responder facilmente, é que volume é que eu tenho que dar ao animal? É o volume corrente. Pronto, o volume corrente nas pessoas é inferior ao dos animais, por norma numa pessoa é 8 vezes o peso. Nos animais aparecem-nos na prática 2 números mágicos, que é o 10 para o cão e cavalo e o 15 para animais pequenos e gatos. Mas este número é um número mágico. Eu tenho que pensar que na maior parte das vezes na minha prática eu utilizo 12 para o cão. Por exemplo, se for um galgo, provavelmente é 10. Mas eu tenho que perceber que cada animal vai ter o seu valor. Portanto, este número não é verdadeiramente absoluto. O que eu tenho é sempre que cruzar uma coisa. Eu escolho um número, aplico essa fórmula, obtenho o meu volume corrente e depois tenho sempre que ver que pressão meseta me gerou este volume. Portanto, eu nunca devo ficar sossegado só usando um número. Tenho que calcular o volume. Aqui podem fazer como quiserem. Querem usar 10, querem usar 12, querem usar 15, usem. Agora, guias de raciocínio. Se eu tenho um animal velho com uma compliance reduzida, provavelmente vou usar 8. Ou um animal que já teve problemas pulmonares, vou usar 8. Se eu tenho um animal magro, vou usar 10. Se eu tenho um animal mais pequeno, um gato, vou usar 15. Mas na generalidade dos cães, uso 12. E a primeira coisa que eu vou fazer depois de calcular este número é ver o que é que acontece quando eu começo a entregar este produto ao animal. Pronto. Para já, nesta fase da explicação,
é um número mágico, ou são 4 ou 5 números mágicos. A capacidade de reserva vai diminuir quando utilizamos relaxantes musculares, anestesias profundas, e é interessante perceber aqui uma vez mais, se eu tiver uma fração inspirada de oxigênio superior a 60%, que é o que a maior parte do pessoal gosta de ter, oxigênio a 100%. Porquê? Porque se eu estou a dar 100% de oxigênio, o animal vai estar oxigenado ou si. Ok. Só que o oxigênio não tem estrutura. O oxigênio difunde-se muito rapidamente para o sangue e deixa o alvéolo sem nada e o alvéolo colapsa. E ao colapsar o alvéolo, favorecemos a atelectasia pulmonar. Portanto, eu raramente anestesio com mais de 50% de oxigênio e gosto de estar no conforto entre 40% e 50% de oxigênio. Porque o ar que eu estou a dar, esse sim vai fazer a estrutura do alvéolo e vai ajudar a impedir o seu colapso. Quando colocamos o animal em posição de Trundleberg, com a cabeça para baixo, que é muito bom em algum tipo de cirurgia para se ver melhor o ovário e fazer uma VH descansada ou em cirurgia laparoscópica, também estou a colocar pressão sobre o diafragma e estou a favorecer a perda do volume de reserva. Acontece se houver massas intraabdominais ou se meter pressão dentro do abdômen. E nessa situação, como eu já disse antes, é bom pensar em meter pressão positiva no fim da respiração. Entrando agora um pouco naquilo que é fisiologia respiratória, muitas vezes me perguntam, Olivério, sim, mas qual é a frequência respiratória certa? Não há frequência respiratória certa. A frequência respiratória é muito variável e deve ser a necessária para manter os 60. Menos de 60 milímetros de mercúrio de CO2 sanguíneo e mais de 60 milímetros de mercúrio de oxigênio. Isto é uma boa respiração, é uma boa ventilação. Agora, um animal respira 12, outro 13, outro 14, um 15, um 6, um 2. É um número que lá aparece. Daí, para mim, o aparelho de monitorização mais inútil é o apneia alert. Porque eu já tenho tanta coisa que me estresse na vida, não quero para lá uma porcaria de um despertador que começa a dizer titi, 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 e eu pá, arrumem com isso para fora, pela janela fora. Porque o que eu preciso de saber é qual é que é a pressão parcial de oxigênio e qual é que é a pressão parcial de CO2. Ou o tenho de uma forma dispendiosa e invasiva e andamos sempre a picar o animal a fazer gasimetrias para depois fazer uma história do Instagram cheia de tirinhas, ou temos que ter uma forma que seja contínua, não invasiva e barata, de aferir estes números através da oximetria de pulso e da capnografia. Portanto, vamos todos perceber que a frequência respiratória é variável, ok? O espaço morto é o espaço, é o ar que fica tanto na máquina, que é o espaço morto da máquina, como anatómico, que é desde as fossas nasais até atingirmos a parte do alvéolo que troca gás, é tudo espaço morto, e são sítios onde se pode acumular ar e onde se pode também perder volume. Outro número mágico que não tem muito de mágico é, olha, e qual é que é a relação inspiração a expiração ideal? É 1 para 2, 1 para 3 ou outra? Opa, é outra. Porque a relação inspiração a expiração tem que ser a que cumpra os tempos de respiração fisiológicos para cada animal. E vamos ver mais à frente quais são esses tempos. Portanto, agora, quais são as consequências? Se eu tiver uma inspiração que é muito prolongada, ela vai aumentar durante mais tempo a pressão dentro do tórax e vai apertar mais os vasos e, como consequência, eu vou ter uma alteração hemodinâmica maior, mais hipotensão. Se, por outro lado, eu fizer uma inspiração muito curta, o ar espalha-se mal pelos alvéolos e eu vou ter muitos alvéolos que vão ficar em atelectasia, logo vou ter uma má ventilação e consequente má respiração. Depois de a perfusão, ou seja, depois de eu dilatar os alvéolos com ar, o sangue vem pelo capilar, vai ficar em íntima relação com o alvéolo
e 4 moléculas de oxigênio vão se ligar à hemoglobina e vão fazer com que ela mude de cor para um vermelho vivo. Sendo que a hemoglobina é quem transporta a maior parte do oxigênio. O excesso vai se dissolver no plasma e vai ser transportado. Portanto, quando nós pensamos em volume a administrar, já vimos, podemos criar um volume que vai andar aqui entre os 10 e os 15 ml por quilo, dependente das características do animal, sendo que 12 é o mais comum. Mas eu depois tenho que ir perceber que pressão atingir nos pulmões. E se eu tenho animais pequenos e gatos, normalmente essa pressão vai gerar 8 a 10 centímetros de água de pressão na via respiratória. Em animais maiores, posso trabalhar entre 10 e 15. Portanto, um exemplo prático, se eu decidi que vou dar 15 ml por quilo de volume corrente a um animal, calculo o meu volume e lhe entrego, e se esse volume atingir 30 centímetros de água, é volume a mais. Eu tenho que perceber o que é que aconteceu. Agora, dizem-me assim, é volume a mais, porque o animal não suportaria isso, ou eu às vezes tenho que ir reduzir o volume corrente e vou ajustar os valores da pressão até atingir os valores de pressão corretos. E depois vou ver se por acaso o volume que eu agora tenho é metade do volume que eu devia dar a esse animal, eu continuo assim ou uso uma coisa que a minha mãe e o meu pai me deram que se chama cérebro. Eu uso essa prenda que me deram e digo assim, como é que um animal, ou porque é que um animal está a ventilar com metade do volume corrente que lhe toca, ou que lhe tocaria? E aí vamos fazer coisas muito complicadas, como uma tomografia, ou usar um arco em C para ver onde está o tubo endotraqueal. Não. Eu pego num tubo endotraqueal, coloco sobre o animal e vejo, eu introduzi 21 centímetros de tubo endotraqueal, vou pegar no outro, coloco a marca de 21 centímetros, onde ele está, e eu vejo que ele está no tórax. Bem à frente no tórax. Provavelmente, este animal foi entubado num brônquio. Só um dos pulmões é que está a receber ar. E por isso é que ele tinha metade do volume corrente. Então aí recuo o tubo. Aliás, nem eu devia ter lá, como o Pedro ensinou, medimos o tubo da mesma forma para que ele fique na região cervical. E aí eu consegui detectar através da espirometria, que é da avaliação de volume e de pressão, que tinha entubado só um pulmão. Porquê? Porque usei o cérebro. Se eu ficar ali preso ao número, ou se eu achar que ventilar aquele animal a 30 centímetros de água é normal, vamos estar à espera do acidente, porque aquele animal tem um pulmão que não recebe ar e tem outro que o recebe todo. Portanto, vai dar asneira ou si. Outra coisa importante é, e aqui já vai estar dependente o rácio inspiração a expiração, é quanto tempo demora uma inspiração, quanto tempo deve demorar uma expiração. Pronto. A inspiração demora pelo menos 1:2, ou seja, o tempo expiratório é maior do que o inspiratório. Ok? Mas estes tempos vão estar dependentes da frequência respiratória que eu estou a dar num animal, e essa frequência respiratória mais o rácio inspiração e expiração vai-me dividir quase como se fossem pizzas, um tempo para inspirar, 2 tempos para expirar. Mas é importante que eu perceba que uma inspiração deve demorar entre 75 segundos em animais mais pequenos a 1,5 segundos em animais maiores. Desculpem, nos animais pequenos a inspiração deve estar compreendida entre 0,75 segundos a 1,5 segundos, e nos animais maiores, mas muito grandes mesmo, com animais que cheguem aos 60, 70 quilos, o tempo pode ir até 2 segundos, entre 1 e 2 segundos. Pronto. E quando eu tenho um bom ventilador, eu chego aqui e defino tempo inspiratório e ponho a rácio inspiração e expiração 1:2
ele vai fazer as contas e, em função da frequência respiratória que estamos a dar, vai-me dizer que o tempo inspiratório é de 2 segundos e meio. E se isso acontecer, é muito tempo inspiratório. Eu vou ter que ajustar a frequência respiratória de 1 para 2,5, ou 1 para 3, ou 1 para 3,5, até que o tempo inspiratório caia dentro destes valores que aqui estão compreendidos, entre 1,5, de 0,75 a 1,5, ou de 1 a 2 segundos. Ok? Portanto, não é porque é da Chund, tem uma frequência, uma rácio 1 para 3. Se for um persa, é de 1 para 4. Se for um persa exótico, é de 1 para 4,5. Não, isso não existe. O que existe é frequências respiratórias e rácios de inspiração e expiração que nos permitam manter o tempo inspiratório entre 0,75 e 1 segundo e meio em animais pequenos, ou entre 1 e 2 segundos nos animais grandes. Outra coisa que é interessante é que quando eu meto o ar dentro dos pulmões, todos os alvéolos vão se dilatar, como já vimos no slide anterior. Uns mais, outros menos. E é preciso que haja uma pausa, um tempo em que já não metemos mais volume, mantemos a pressão dentro do tórax, dentro do pulmão, e os alvéolos vão equilibrar-se uns com os outros. Os que têm mais ar passam para os que têm menos ar, e todos eles se vão dilatar de uma forma mais homogénea. E esse fenómeno acontece na pausa inspiratória. Portanto, é importante ter um tempo de pausa inspiratória, que deve idealmente ser de 35% do tempo de inspiração. Que aqui vemos neste monitor, aqui está uma ventilação ciclada a pressão, portanto a pressão está constante, e há um ponto em que já não entra mais volume. Entrou volume, fez uma pausa. Este momento de pausa é quando os alvéolos se equilibram e depois o ar volta a sair. Portanto, lá está. Uma vez mais, rácio inspiração, cumpra os tempos inspiratórios. Importante. Quando eu olho para a espirometria, eu vou ver outro número, é o volume minuto, e o volume inspirado aqui. Este valor corresponde ao volume corrente, foi o volume que trocou, e o volume minuto encontra-se aqui. O volume minuto é um input da frequência respiratória e do volume corrente. Neste caso, quando olhamos para este modo de espirometria, nós vemos que temos em cima uma curva de pressão e em baixo a curva de volume. E o que nós notamos é que quando há uma pressão que é negativa, há volume a entrar. Quando a pressão fica mais elevada e depois passa a sair. Portanto, quando nós olhamos para uma curva de pressão e vemos que há picos negativos, é porque o animal está a respirar, está a gerar ele a pressão. Porque toda a ventilação por pressão positiva e intermitente vai ter curvas de pressões positivas. Daí se chamar ventilação por pressão positiva e intermitente. Vamos aqui ver um vídeo, ver se tiraram, porque normalmente está sempre asneirada. Caso Pedro, tenta desligar aí o vídeo porque está a bloquear. quando
Pedro, estás-nos a ouvir? Bom, estamos aqui com os problemas técnicos. Eu vou tentar ver se consigo entrar à fala com o Pedro. Alô? Não sei porquê. Fiquei. Alô? Já me ouves, Paulo? Tô. Agora sim, agora sim, agora sim. Eu estava a fazer a apresentação e de repente ouvi que estava mudo. É, Mas já tive que sair e liguei o microfone. muito bem. Olha, Eu não sei se Paulo, foi a tua internet ou se foi o não vídeo. sei. Estamos com Se, acha- 48. Ok. se Estamos com achares que é 48. importante o vídeo, muito bem. Se não, prossegue. Não, não. Alright. Deixa eu partilhar a cena. Estão-me a ouvir? Tá. Perfeitamente, Pedro. Ok. Estamos-te a ouvir. É preciso partilhares o ecrã que não está a ser partilhado. Ainda não está? Não. Espera aí. Partilhar. Tens de selecionar ecrã. Já está. Isto tem tudo os seus. Agora. O seu delay. É, Muito bem. tapa aí uma motoreta. Cuidado. Agora. Tá? Tá, vá, Já partilha. Certo. está partilhado? Perfeito. Podes Quem falar. partilha, já posso. Quem partilha o que tem a mais não é obrigado. Ora então, voltando um bocadinho atrás, isso significa que quando estamos a ventilar com o balão, né, que nós geramos ondas de pulso positivo, fazemos pressão positiva no aparelho, e a ventilação com balão é um tipo de ventilação por pressão positiva intermitente, não há dúvida, ok? Portanto, em termos de modos ventilatórios, nós podemos ter os modos assistidos, que algumas máquinas permitem isso e temos que fazer no preset, ajustamos. Eu tenho que decidir a partir de que volume corrente quero que a máquina ajude o animal, a partir de que volume minuto eu quero que a máquina respire pelo animal também, e ela vê que o animal está a respirar, analisa o volume corrente e se o volume corrente não foi suficiente, mete-lhe mais um pouco. Pronto, não vou falar muito mais sobre isso, porque isso é uma questão de mexer nos presets das máquinas, mas temos os ciclos de ventilação controlada, ou seja, a ventilação controlada sou eu que decido como é que o animal respira. E em muitas das vezes nós vamos ter que parar, causar-lhe uma paragem respiratória. Podemos ter a ventilação controlada ou ciclada por volume, ou seja, eu vou chegar à máquina e dizer assim, quero que me entregues este volume ao animal, e aqui aparece já alguma confusão, porque algumas das fórmulas de cálculo são feitas partindo do princípio que do volume que nós vamos entregar, algum se vai perder no caminho, tanto por compliance ou por dilatação dos tubos, que faz desaparecer volume, por fugas, que faz desaparecer volume, e há alguns guidelines que dizem faz 2 vezes o volume corrente, que é para compensar as perdas. Pronto. Quando nós temos espirometria, ou seja, eu quando estou a ventilar um animal, eu estou a ver o que entreguei ao animal e controlo isso na espirometria. Portanto, eu já não utilizo estes guidelines. Eu faço uma entrega de volume que me permita entregar os 45 que eu quero ao animal. Há outros modos de ventilação que são as ventilações controladas ou cicladas por pressão, em que eu decido qual é que é a pressão que eu quero que o ventilador atinja e o ventilador entrega o volume necessário para chegar a essa pressão. Nós temos que ter bem presente na nossa cabeça que VCP, ventilação ciclada por pressão, eu vou pôr valores de pressão, centímetros de água. Se eu tiver volume, eu vou pôr mililitros. Porque se vocês confundirem isto tudo
chegam a um ventilador que está ciclado a pressão e metem lá 30 mililitros, não são 30 mililitros, são 30 centímetros de água que vai dar uma brutalidade de mililitros. Perceber bem o que é que está lá, ok? Deixa eu ver se esta trailer corre. Pronto, isto é um vídeo de uma máquina que está em suporte. Isto vai dar maneira, ok? Pronto. O que notamos aqui é um pedacinho azul, que é o que a máquina ajudou. Se virmos aqui, houve uma ida negativa e houve ajuda da máquina. Eu lembro-me há uns anos, já não sei quantos anos, mas já há alguns, que cheguei a um congresso do Montenegro e estava um senhor cirurgião americano. Portanto, um senhor cirurgião americano tem logo tudo para ser altamente respeitoso e toda a gente fazer uma vénia ao que ele ia dizer. E ele estava a falar e disse assim: eu não gosto de ventiladores, prefiro a minha enfermeira a ventilar a mão. E eu na altura não percebi, mas uns anos mais tarde já percebi. Porquê? Porque eu, os ventiladores modernos da atualidade, passo o tempo a olhar para as curvas. E aí é que eu cheguei à conclusão que provavelmente a enfermeira dele tinha melhores curvas que o meu ventilador. Porque eu, com o ventilador, olhando para as curvas que ele me dá, eu consigo perceber se está a ser ventilado a volume, se está a ser ventilado a pressão. E estou sempre a avaliar as curvas de volume e de pressão, que é o ideal. Neste caso, nós vemos VCV, Volume Cycle Ventilator, portanto, ventilador ciclado a volume. E aqui tem o VC, volume corrente. É neste ponto que eu vou colocar o volume que eu quero. Na maior parte das vezes aqui é 12 vezes o peso do animal. E esse volume vai-me gerar uma pressão pico. Quando eu estou a meter o volume, isto é o gráfico da entrada aqui é um gráfico de pressão, tem aqui em centímetros de água, que significa, à medida que estamos a meter volume, a pressão vai subindo e atinge um platô. E vemos que ela não chega ao zero. Porquê? Porque no final fica alguma pressão, que é a PIP, a pressão no final da expiração. E este volume vai-me gerar uma pressão pico, que é a pressão que a máquina gera para meter o volume dentro do animal, e no final tenho a pressão meseta, ou platô, que é a pressão que está no alvéolo. E este valor de pressão pico e de meseta devem ser muito próximos. E por outro lado, ao lado tenho a pressão PIP, que é que pressão fica no fim da expiração. Ok? Estes valores têm que estar dentro daquilo que nós tínhamos pré-determinado em termos de pressões, se é o animal grande, se é o animal pequeno. Se é um animal pequeno, deveria estar entre 8 a 10. Se é um animal grande, entre 10 a 15. Ok? E a frequência respiratória, vou defini-la aqui, e é a frequência necessária para manter o CO2 abaixo de 60, ou entre 35 e 45 na capnografia, é o valor que eu uso mais. O rácio inspiração a expiração, o necessário para manter o tempo inspiratório inferior a 1.5 ou 2 segundos, se for um animal muito grande. E a pausa inspiratória, vou defini-la aqui, tempo de pausa, normalmente deve estar a 35, aqui estava a 15, portanto, às vezes nem sempre valorizo estes valores. A pressão máxima é a pressão que devemos ter máxima no ventilador, normalmente 30, podem em alguns casos ter 35. E aqui vou definir a PIP, se está off ou não. Neste ventilador nunca há PIP 0, a PIP mínima é de 2. Aqui vou ter o volume minuto, que vai ser o volume corrente vezes a frequência respiratória, e vai dar este volume minuto. E aqui é o volume corrente, foi o volume que entrou no animal. Ora, eu tinha definido 325, ele recebeu 229. Significa que o resto se perdeu no caminho. Se eu quiser mesmo 325, neste caso, teria que ir buscar a fuga
ou compensar um pouco mais este valor aqui para ele me entregar os 325. Ok? E aqui está uma fração inspirada de oxigênio de 68, que normalmente gosto de funcionar 50. Para quem trabalhar com concentradores de oxigênio, vai ver sempre esta falha de O2, porque isto significa que a pressão do oxigênio não está na casa dos 4 bar, que era o que a máquina queria, mas não significa que vai falhar o oxigênio. Quando eu introduzo, aqui uma vez mais vamos olhar para as curvas, não é? Quando eu introduzo volume dentro dos pulmões, vai haver a pressão pico, que é este ponto aqui, que é onde está a pressão que atingiu quando a máquina está a pôr o ar dentro do animal, e depois a pressão meseta. A pressão meseta, ou a pressão platô, é a pressão que está nos alvéolos. E essa é que me interessa saber, porque a pressão pico é da máquina. Se a pressão pico for 15 e a meseta 11, o pulmão foi exposto a 11 centímetros de água de pressão e não a 15. A 15 foi exposto à máquina, a bufar lá para dentro. E temos a PIP, que é a pressão que fica no fim da expiração. Então, a pressão que está a influenciar o alvéolo é a driving pressure, é a diferença entre a pressão tirando PIP, contar que eu coloco PIP, eu posso subir e devo subir a meseta um valor igual para manter um delta P, uma driving pressure constante, porque esta driving pressure é que vai encher o alvéolo. Portanto, no limite, se eu tiver uma pressão meseta de 10 e uma PIP de 8, significa que eu estou a variar no alvéolo 2 cm de água, que é praticamente nada, era quase como se o animal não tivesse a respirar. Por outro lado, esta ΔP deve ser no mínimo 8, portanto ali já estava a falhar, estava com uma ΔP de 2, e no máximo de 15. O que é que acontece? Se eu estiver a ventilar um animal durante o tempo e de repente há colapso alveolar, que era uma das situações que nos assusta a todos, o que é que vai acontecer? Havendo colapso alveolar, a compliance do pulmão vai diminuir, e ao diminuir a compliance do pulmão, a driving pressure vai aumentar, ou seja, a pressão meseta aumenta, e aumenta de forma súbita. Porquê? Porque houve alvéolos que ficaram colapsados, e eu aí tenho que ir recrutar esses alvéolos. Com a ventilação ciclada a volume, normalmente seleciono o valor do cálculo do volume corrente 12 e eu vou atingir o volume que quero colocar. Vou definir. E depois tenho que olhar sempre, mas sempre, esse volume, que pressão é que gerou. Não há nada de novo. Eu vou só voltar aqui atrás, para terem uma ideia. Quando ciclamos a volume, a entrega de volume é constante ao longo do tempo, e o que varia mais é a pressão. A pressão vai subir até ao fim da inspiração. No modo de ciclar por pressão, desculpem, a pressão mantém-se constante e o volume é que aumenta no início e diminui depois e começa a sair. Ok? Portanto, as curvas são diferentes. Os valores também vão aparecendo diferentes. Há um bocado disso, de 8 a 10, pode ser de 6 a 10, portanto, de 10 a 15 em animais maiores. Procurem um máximo de 20 centímetros de água de pressão dentro do pulmão, mas se for necessário para ventilar um animal cuja compliance esteja mais diminuída, podemos passar dos 20, 25, começa a haver risco de enfisema, ou seja, de ruptura de alvéolo, a partir dos 30. Portanto, quando a pressão passa dos 30 centímetros de água, é possível que haja rupturas de alvéolos, e o que se vê clinicamente, quando eu retiro o tubo endotraqueal, ele vem com sangue. Mas atenção, quem trabalha muito a traumatologia, animais com fraturas do húmero, porque
Agora, um dos grandes critérios é ou opera amanhã ou vou operar a outro sítio e acaba por se operar um animal com uma fratura de úmero que aconteceu há pouco tempo e há trauma, há contusão pulmonar também associada. Portanto, isso não devia acontecer, porque o risco de mortalidade é maior nos primeiros 2 dias após trauma torácico, mas pode acontecer quando tiras o tubo endotraqueal que tens lá sangue. Mas se era um animal que não tinha nenhuma justificação e tiras o tubo endotraqueal com sangue, provavelmente houve pressão a mais durante a ventilação que causou ruptura de alguns alvéolos. Quando aqui olhamos para as curvas, né, temos uma curva de pressão que é constante no tempo e vai fazendo variar a do volume, significa que é um modo ventilatório ciclado a pressão. E nos modos ciclados a volume, no modo ciclado a volume eu consigo definir o tempo de pausa inspiratória e a máquina cumpre. No modo ciclado a pressão não se define. O que nós podemos fazer é ir jogando com o rácio inspiração e expiração até conseguirmos ver o tempo inspiratório a aparecer. Mas aqui é o olho, eu não consigo definir que este tempo inspiratório de pausa inspiratória tinha 10 ou 20 ou 30%. Uma questão muito pertinente é se eu vou ventilar, vou ter o cuff insuflado ou não insuflado. De preferência, o cuff deve estar insuflado, que é o balão do tubo endotraqueal. E o balão do tubo endotraqueal deve conseguir selar a via para o máximo de pressão que nós vamos trabalhar. Eu normalmente faço o teste de fuga com 20 centímetros de água, aperto o balão e encosto-me à boca do animal até ouvir o barulho de fuga. Quando deixo de ouvir o barulho de fuga, tenho a pressão mínima que selou as fugas. E também podemos usar o pressure balloon, o teste da pressão do balão piloto, pilot balloon pressure. Apertamos o balão piloto e ele deve colapsar, deve ter a sensação de uma uva colheita tardia, assim já a ir para a passa. Portanto, se o balão estiver completamente insuflado, é pressão a mais. Portanto, o balão deve ceder à pressão dos nossos dedos, para não estar com pressão a mais. E a pressão positiva no final da expiração é um tema mais complicado, porque nós devíamos encontrar, porque cada animal tem a sua PIP ideal, nós devíamos encontrá-la através da espirometria, ver quando é que a curva, a reta cai, temos que subir a PIP, quando a reta está no ponto certo, a PIP encontramos a PIP correta, mas se não tivermos essa opção, nós vamos ter que jogar com pips teóricas, e também não há pips por decreto. Podem dizer, eles lá usam 5 em todos. É errado, porque nem todos têm que levar 5, nem todos têm que levar 4. Cada animal tem a sua pip, ponto, e era encontrada na curva sigmoide. Mas em que animais é que eu utilizo pip? E aí, como não tenho essa hipótese de determinar, uso pips por decreto, e a minha pip por decreto é 4, não vos obrigo a fazer, longe disso, e utilizem animais geriátricos ou animais pediátricos, obesos, tórax em barril, se houver laparoscopia ou laparotoracotomia, patologia pulmonar restritiva, e esse valor pode estar compreendido entre 2 e 5. Vamos indo e vendo. Se nós colocarmos PIP por decreto, pronto, vamos ter efeitos respiratórios que podem aumentar, favorecer o mismatch ou o barotrauma, diminuir o retorno venoso, haver menos circulação e favorecer a hipotensão, e como consequências endócrinas de manter uma PIP elevada constantemente à libertação da ADH com diminuição da urina. Portanto, o que nós temos que fazer é encontrar este ponto de inflexão e colocar a PIP 1 a 2 centímetros acima deste ponto, que aqui garantimos que todos os alvéolos estão abertos. E este ponto não é sempre o mesmo, não é 5 em todos os animais. Nuns é 5, noutros é 10, noutros é 3. Portanto, aí teríamos que encontrar esse ponto. Quando ventilamos um animal, no final queremos
cortar a ventilação. Fala-se muito de desmamar a ventilação. Uma anestesia, uma ventilação em anestesia não é uma ventilação em Covid. Nós ventilamos o animal que 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, se for o doutor Maltese a operar, mas no fim cortamos a ventilação e ao fim de poucos minutos o animal está a respirar. O que eu costumo fazer é, primeiro faço o air test, passo o animal ventilado a 21% só a ar e tenho que perceber que o animal, estando ventilado a ar, mantém uma saturação superior a 95%. Portanto, isso significa que não há colapsos, não há atelectasias. Se houver atelectasias, quando eu meto o animal a 21%, vai ficar hipóxico, a maior parte das vezes. E depois de perceber que ele não fica hipóxico, eu vou-lhe desligar o ventilador e vou dar-lhe a apneia. Se um animal que esteve ventilado e que está bem oxigenado, se ele ficar 1 minuto sem respirar, não morre. Agora eu vou olhando para o SPO2 para ver quando é que ele baixa de 95. E por norma dou-lhe 2 ventilações, 2, 3 ventilações por minuto, não mais. Porque nós queremos subir gradualmente os níveis de CO2 e voltar a estimular o centro respiratório, mas não queremos que o animal entre em hipóxia, obviamente. Manter o plano anestésico o mais superficial possível também ajuda a cortar ou a voltar à respiração espontânea. E vamos avaliando se o animal não desenvolve insuficiência respiratória. Se tiver insuficiência respiratória, voltamos a ventilá-lo. Pronto, ia passar uns vídeos, mas o tempo já está curto. Aqui era, pronto, este género de ventilador é um ventilador que não temos controle de rigorosamente nada. Ventilamos tudo a olho. E o que é que no fundo é insuficiência respiratória? Quando eu tenho um animal que está anestesiado, mas o seu ET de CO2 é superior a 55 milímetros de mercúrio. Isto é super frequente quando há profundidade anestésica excessiva e quando se carrega nos opioides. Portanto, aqueles protocolos anestésicos cheios de fentanilo e de remifentanilo e a meio da cirurgia o CO2 está a 55 ou está a 60 ou está a 70. Porquê? Porque o animal está em depressão respiratória. Não tem o volume correto, não tem a frequência correta, não tem o volume minuto correto, logo está a acumular CO2. São animais que precisam de ajuda para ter um valor correto. Se o SPO2 real for abaixo de 90%, ou se o volume corrente for inferior a 10 vezes o peso. Portanto, todas estas situações são insuficiência respiratória e vão levar a uma respiração que não é correta e que são indicações para ventilação por pressão positiva e intermitente. É assim que eu as resolvo. E o que é que custa ventilar um animal? Custa isto. Não ar, a capnografia mexe, o vídeo não mexe. Não há grafias, tem a apneia, aquela até tem a cala, e eu vou lá, é só mexer neste campo. A partir do momento que ele é aquele o animal vai ser ventilado. Só preciso é de dar as indicações corretas. Ou seja, tenho que corrigir bem este ventilador. Então vamos a um caso. Este caso, temos uma capnografia de 60 e temos um volume corrente de 126. Eu aqui aumentei a frequência respiratória, porque a capnografia estava a 54, portanto já estava acima. A questão é como é que eu, naquela situação, tinha uma capnografia de 54, 55, portanto já estava no borderline da insuficiência respiratória e disse assim, eu quero resolver esta capnografia, quero baixar este valor de capnografia. Primeiro, o que é que eu vou ver? Tem este animal o volume corrente correto? Vou ver o peso dele e
vou aplicar a fórmula 10 vezes o peso, 15 vezes o peso nos gatos, mas como eu vos disse, não há números mágicos, pode ser 8, pode ser 12, pode ser 20, dependente da compliance pulmonar. O que eu sei é que com o valor que determinei de volume, ele tem que ter uma pressão pico, uma pressão meseta, desculpem, não é pico, compreendida entre 6 e 10 centímetros de água nos gatos e cães pequenos ou entre 10 e 15 nos cães maiores. E eu aqui, se tiver um valor de volume que é baixo e um valor de pressão que é baixa, eu estou a dar volume, pouco volume a esse animal. Então, vou-lhe corrigir. O volume minuto é mais difícil de avaliar, porque lá está, é um produto do volume corrente vezes a frequência respiratória e nem sempre vai estar dentro dos valores que aparecem como referência. O que eu quero é ter a certeza que dei o volume correto, estou com as pressões corretas, as pressões mesetas, e tenho que atingir 35 ou 37 milímetros de CO2. Estabilizar nesse ponto. Depende do meu objetivo, ok? E vou ajustar a frequência respiratória com o volume corrente correto ao ponto de acertar a capnografia que eu quero atingir. Portanto, se eu tiver 55, vou aumentar a frequência respiratória. O CO2 vai começar a cair. Quando chega aos 37, eu volto a reduzir a frequência respiratória até encontrar o valor de frequência respiratória que me mantém o ET de CO2 a 37, 35 ou 40. A profundidade anestésica é absolutamente mandatória. Portanto, eu não vou ventilar nunca nenhum animal com um end tidal de isoflurano superior à CAM. Portanto, quando os animais têm isoflurano ou sevoflurano acima da CAM, nós vamos estar a ventilá-los e não vai haver apneia por profundidade anestésica, ou seja, o animal pararia de respirar numa situação normal e nós continuamos a ventilá-lo com anestésica mais, ele vai morrer. E morre mesmo. Portanto, há um risco de morte iminente quando ventilamos animais com valores elevados de CAM. Portanto, ventilem sempre com anestésicos voláteis abaixo da CAM. Como planear? Pressão arterial, ela deve estar dentro dos valores normais. A PAM acima de 70 milímetros de mercúrio e se tiverem variabilidade da onda de pulso é interessante porque se ela for superior a 10 ou a 15, dão fluido. Se não for, não dão fluido. Um caso aqui, um labrador de 32,5 kg, uma semana após o trauma, para uma cirurgia de fratura de colo femoral, asa 2, um protocolo normalíssimo, medetomidina, ketamina, propofol, diazepam, fentanilo, isoflurano, ter ou não loco regional, eu gosto de ter, e o que verificamos é que a oximetria de pulso deste animal baixou. O que é que eu faço? Assumo desde já que ele está hipóxico ou não. Portanto, let's look at the trailer. Vamos tirar o som, que tem sempre a asneirada. 93. E eu nunca assumo direto que esse animal está mal oxigenado porque o valor do SPO2 deu esse valor. Primeiro, aqui o animal está numa fase de respiração espontânea, porque vem a valores negativos, tem um volume corrente de 133, que daria na parte mais conservadora, um animal de 13 quilos, se ele fizesse um volume 10 vezes o peso. Portanto, aquele labrador tinha 32,5. Portanto, há claramente aqui, este animal está com um volume corrente bastante baixo para o que nós desejaríamos. Portanto, uma vez aqui a trailer. Está em hipóxia. A pressão também não está grande fruta.
A mensagem que vos deixo é: antes de aceitarem como verdadeira esta medida, desconfiai. E o desconfiar, desconfiem sempre do barulho dos vídeos, tem as neiras, vai ser validar essa leitura. Portanto, aqui do lado há um gráfico. Este gráfico que está a subir e a descer é da intensidade do sinal. Portanto, significa, em teoria, este valor poderia ser real, mas convém sempre não estar a ver, primeiro, colocar a língua dentro da boca, não ter a língua cá fora, e melhorar a leitura. Portanto, convém, ali tenho o sinal de pulso, tá? E agora fomos ventilar o animal. Fomos ventilá-lo porquê? Porque ele estava com o volume corrente baixo, estava com uma frequência respiratória elevada e ele não estava a conseguir oxigenar corretamente. Portanto, fomos corrigir o volume corrente para melhorar a respiração dele. O agente que eu utilizo com mais frequência para induzir a apneia é a ketamina. Um bolus de ketamina intravenoso, a dose subanestésica, a dose analgésica, normalmente produz uma respiração apneustica, ou seja, o animal para de respirar com a frequência e da forma como estava a respirar, e nós vemos uma apneia, vemos que a capnografia desaparece e aí eu ligo-lhe o ventilador. E a partir do momento que eu regulo o CO2 com o ventilador, o animal deixa de respirar e fica contente por ser eu a respirar por ele. Obviamente que temos que olhar para as curvas da capnografia. Portanto, se houver hipóxia por atelectasia, né, o que é que eu posso encontrar? Primeiro, um aumento de... Isto desformatou. Aumento ao delta P. Aqui onde está este quadrado é o delta P. Portanto, aquela... a pressão meseta sobe. O SPO2 baixa de 95% e a capnografia também altera. Pronto. E normalmente, quando nós metemos volume a menos, aparece isto, um capnograma que eu na brincadeira chamo de falta de ar, em que o ângulo alfa fica mais inclinado que o normal. Portanto, o ângulo alfa devia estar aqui e está muito em baixo. Mas que é diferente do capnograma que o Pedrito mostrou ontem de resistência à expiração, que é o custo a bufar, quando há tubos endotraqueais dobrados ou há broncoconstrição, em que o ângulo alfa praticamente desaparece. E vamos investigar porquê. Já houve investigações que demonstram atelectasia pulmonar no TAC e depois de recrutar os alvéolos, os pulmões ficam bastante mais insuflados. E há manobras de recrutamento alveolar. Podem ser manobras progressivas, em que vamos... havendo um recrutamento progressivo da pressão meseta ou da pressão pico mais a PIP, e no final mantemos uma PIP de 4 cm, ou seja, podemos aumentar 5 cm de água por minuto até atingirmos uma pressão pico de 30 cm de água e uma PIP de 15, e depois voltamos ao volume corrente anterior e subimos um valor à PIP que nós tínhamos instituído. Outra forma é fazer pico de 10 a 20, fazer ter insuflações de 10 e depois fazer de 20 duas vezes e subir a PIP 5 cm. Isto vai ajudar a abrir os alvéolos. Outra forma, eu não gosto muito desta, acho que é um bocado agressiva, ter
ciclos de 10 centímetros e de repente enfiamos 40 centímetros de água durante 20 segundos e depois fazemos 20 com 5 de PIP. Pronto. Ou pode simplesmente, se suspeitarmos que há colapso dos alvéolos, desligar o ventilador, colocar a válvula de APL em 30 e fazer 2 ventilações, ir a 30 centímetros de água durante 10, 20 segundos para dilatar os alvéolos e resolver a atelectasia pulmonar. E depois voltamos à ventilação conforme estávamos a fazer e pomos uma PIP de 4 ou de 5. E o que é que nós vamos ver? Vamos ver que o ET de CO2 volta a normalizar, o SPO2 passa a ser superior a 95 e que a pressão meseta volta a ter o valor normal e temos um animal equilibrado. É importante perceber qual é que é o fator protetor do oxigênio, porque quando eu tenho um animal que respira com volume minuto normal, ou tido como normal, se ele estiver a respirar 21% de oxigênio, ele está bem oxigenado. Mas se respirar metade das vezes a 21% de oxigênio, já fica dentro dos valores da hipóxia. Tá? Enquanto que a partir a oxigenação vai melhorando quando reduzimos o número de vezes que o animal respira, e a partir de 40% de oxigênio, trabalhar com 40% ou com 100% é praticamente a mesma coisa. Ou seja, um animal que esteja a respirar menos de metade do seu volume por minuto está oxigenado se eu lhe entregar 100% de oxigênio. Mas está a reter CO2 e quem o vai matar é o CO2, não é a hipóxia. Portanto, isto também nos diz que se eu estiver a trabalhar com 40% de oxigênio, o meu ganho é igual a ter 100%. Só que acima de 60% de oxigênio, o risco de atelectasia pulmonar aumenta porque o que eu estou a dar é só oxigênio. Ok? E também diminui a minha capacidade de detectar hipóxia. Neste caso, nós recrutamos os alvéolos, fizemos uma ventilação com valores normais e o SPO2 normalizou. Pronto. Claro que antes de validar as leituras, temos que recolocar a sonda na língua, umedecer, com essa língua, devagar aqui, e recolocar a sonda de oxigênio de pulso dentro da boca e vão ver que com este sorinho oxigenamos o animal. Portanto, às vezes já há muita hipóxia, que é a hipóxia do Pedro e do Lobo. É a hipóxia do oxímetro, não é do animal. Caso número 3, já está longo, mas eu vou ser mais rápido. Antecipar problemas. Portanto, quem é que adora anestesiar bulldogs? Toda a gente. Pronto, eu sabia que ia sair esta vez. E a questão é, quando eu tenho animais com estenose das vias aéreas ou tubos endotraqueais pequenos, qual é o melhor método ventilatório? Ou quando não utilizo tubos sem CAF, como por exemplo acontece em alguns gatos, é preferível utilizar a ventilação ciclada à pressão do que a de volume, porque a ventilação ciclada à pressão mantém um fluxo mais laminar, com menos turbulência através do tubo e gera menos, é mais fisiológica essa ventilação. E se não houver cuff, como muitas vezes acontece nos gatos, ou um cuff que está pouco insuflado, se eu ventilar a volume, eu vou dizer àquele gato, este gato vai receber 32 mililitros de ar. Mas esses 32 mililitros vão se perder através das fugas do tubo e ele vai receber 12. Portanto, se eu utilizar um modo ciclado a volume, o modo ciclado a volume
vai compensar mais facilmente essas perdas e vou, com maior grau de certeza, conseguir ter esse animal a receber o volume correto do que aconteceria se o ciclasse a volume. E depois há outra coisa que é, nem tudo o que aparece. Por exemplo, este capnograma diz assim, qual é que é o problema da ventilação? Neste capnograma. Temos dois, que devia aparecer, que não aparece, de válvula colada. Eu resolvi este caso clínico com um murro na válvula. Pronto, daí termos que tirar também as ilações corretas da capnografia. Quando aparece só uma linha, é a apneia, que é a aplicação de telemóvel que corta mais a respiração. Volume corrente baixo, já tínhamos visto. Fuga, quando o cuff está mal insuflado ou há muitas fugas no ventilador ou a concertina do ventilador não tem o volume correto, aparece este capnograma que é diferente das oscilações cardiogénicas. Se tivermos um animal que está ventilado e começa a lutar contra o ventilador, aparece este pico. Aqui foi quando o ventilador está a expirar, o animal inspirou, e é muito característico nos animais bloqueados com relaxantes neuromusculares. Quando isto aparece, passado um bocadinho, o Dr. Paulo Pimenta vai começar a queixar que o olho está-se a mexer, e o ventila à dor, que é quando o animal está com dor, e mesmo que esteja o ventilador ligado, ele vai fazer esta ventilação tipo serra, porque está quase a engolir o ventilador. Em suma, peço-vos desculpa porque demorei mais tempo que eu queria, é não usar a ventilação apenas nos complicados, conhecer a insuficiência respiratória, reconhecê-la e tratá-la, não esperem pelos animais ficarem azuis, planear e antecipar e verificar sempre os equipamentos, volume corrente, pressão pico, pressão meseta, o rátio, o modo de ventilação e a PIP, sentir-se confortável com isso e monitorizar tudo o que esteja a acontecer. Pressão arterial, SpO2, capnografia, espirometria, passo horas a olhar para as curvas, profundidade anestésica é mandatório, avaliar sempre, e observar todos os equipamentos, os barulhos, tudo o que está a acontecer. Na dúvida, desliga. Se tu há uma coisa, este ventilador está a funcionar mal, este animal está com um mau aspecto, desliga. Passa a um modo que te sintas mais confortável, verifica, vê, tenta perceber tudo o que aconteceu e se tudo estiver resolvido, volta-se a ligar, ok? E dou por concluída esta jornada com 34 minutos para além da hora. Muito bem, Pedro. Olha, duas questões aqui muito rápidas. Estás-me a ouvir? Yes. Então, aqui o Amandio coloca a seguinte questão: que metodologia utilizas para sincronizar o paciente com o ventilador? E outra, que método utilizas para avaliar a sincronia ventilador-paciente-ventilador? Percebeste? Percebi. Pronto, eu acho que principalmente o que o Amandio quer perguntar é naquelas situações em que o animal está a lutar contra o ventilador, ou seja, eu quero ventilar esse animal e por um lado o ventilador está a meter ar e o animal está a expirar. Então isso fica ali uma atrapalhada que não é boa para ninguém, muito menos para o animal. Então, eu utilizo duas estratégias. Uma é ver a capnografia. Portanto, quando começa a ter capnogramas que não lembro o demónio, uns para cima, outros para baixo, significa que não está a haver uma respiração sincronizada, a coisa não está a ser minimamente fisiológico. E por outro lado também vejo a espirometria. Portanto, quando eu tenho um animal ventilado a pressão positiva e começam a aparecer ondas negativas na pressão, também significa que ele está a lutar com o ventilador. E o que é que eu faço para resolver isso? Pronto. A minha estratégia principal é a ketamina. Dou um bolos de ketamina de 0,5 a 1 mg a quilo intravenoso e, por norma, a respiração para. Podemos utilizar um bolos de propofol e aprofundar a anestesia e também causar apneia, mas aí
pagamos um pouco mais de preço de hipotensão por vasodilatação. Podemos recorrer ao diazepam, que na minha experiência não funciona grande coisa, ou também dar um bolus de fentanilo, que causa apneia, mas também pode cursar com bradicardia. Ou, se tiverem disponível relaxantes neuromusculares, um atracúrio, também faz paralisia da respiração e a seguir ventilas com toda a confiança, com toda a tranquilidade. Depois, o resto qual era a segunda parte? A segunda pergunta foi: que métodos utilizas para avaliar a sincronia ventilatória paciente-ventilador? Eu acho que já foi É mais ou menos isso, eu creio. que eu respondi, é ver as curvas de pressão, de volume, de capnografia. É isso, Armandinho? É isso. Ele não consegue falar. Olha, pronto, eu creio que vamos dar por encerradas estas palestras. Muito obrigado, Pedro. A tua palestra foi de grande clareza, mesmo com estes problemas técnicos que foram apresentados. Esta é uma temática muito atual, porque hoje em dia, cada vez mais na medicina veterinária, nós estamos a utilizar ventiladores, há cada vez mais equipamentos e a curva de aprendizagem, como nós sabemos, é longa e, portanto, quanto mais formação tivermos nesta área, melhor vamos poder ventilar e trabalhar a anestesia de outra maneira. Tens aqui o Olivério e a Bárbara darem-te os parabéns, porque foi excelente a tua palestra. Faltou responderes-me à questão que eu te desafiei no início: como é que tu operas e anestesias ao mesmo tempo? Isso é uma dicotomia. É quase como ser hermafrodita, sou homem e mulher ao mesmo tempo. Né? Durante muito tempo eu achava um piadão a isso. Atualmente assumo que já me causa mais confusão, porque sou homem e um homem não consegue estar a cozinhar e estar a atender telefone, queimamos a comida toda. E cada vez mais agora, quando vou para a pista, quero estar a ansiar, quando vou para a cirurgião, quero estar só a operar, mas ainda não cheguei ao ponto de poder estar com essas águas separadas. Por falar em comida queimada, vamos nos despedir, agradecer a todos. Alô? Estou? Estás-me a ouvir? Pois está na hora. Está na hora Sim, deixa-me só aproveitar. Sim, deixa-me só aproveitar esta deixa para agradecer à minha equipa do hospital, que também me dão muito suporte e que muitas vezes me anestesiam os animais e que vão também, vou-lhes também delegando um pouco essas tarefas de anestesiar. E eu obrigado a todos. Vamos queimar comida. Muito bem, então resta-me só despedir de todos que estiveram a assistir a esta longa palestra, dizer que a OneVet Group vai continuar um programa de formação interna que visará várias temáticas. A primeira foi da anestesia, mas iremos fazer outros webinars sobre diferentes temáticas que oportunamente iremos comunicar. Até lá, um abraço e continuação de uma boa semana. Tchau. Tchau.